paz, pessoal. Eu sou a Larissa do Alexandre. E eu sou o Alexandre da Larissa. Gente, e aí? Vocês tiveram o aprendizado da semana passada da faxina no sótão? E aí? Fizeram a faxina no seu sótão? Fizeram a faxina na sua casa? Daquilo que não agrada a Deus? Daquilo que você está acumulando que não agrada a Deus? Daquilo que você está guardando dentro da sua casa e não está te trazendo renovo, novo para sua vida? E aí? Vocês fizeram alguma faxina? Temos que a todo tempo estar vigilantes naquilo que estamos guardando, naquilo que estamos também absorvendo dentro do nosso lar e também guardando, gente. Não guarde aquilo que o Senhor não quer que você guarde. Faça uma limpeza hoje, agora e sempre na sua vida. Esteja vigilante. É isso aí, pessoal. Tem que fazer a faxina, né? A faxina não é só a faxina fisicamente que a gente fala do sótão e do guarda-roupa, né? Nós temos que sim tirar tudo que é velho fisicamente das nossas vidas também, para a gente receber coisas novas de Deus e melhor, né? Isso é necessário. Mas o principal é o interior, né? É a mudança do interior, porque a mudança vem de dentro para fora, né? E o importante é fazermos aquela faxina no sótão, no guarda-roupa, mas da nossa mente, do nosso coração, né? Porque assim realmente verificar o que realmente pode ser aproveitado e o que não é aproveitado mais, e a gente tirar, né, de uma vez por todas as nossas vidas. Então é isso, nós temos que aproveitar o aproveitável, né, rejeitar o rejeitável, né, porque coisas nobres traz coisas nobres, né, e vergonha traz vergonha. E não se esqueçam que nós somos príncipes, né? Nós homens somos príncipes, as mulheres são princesas do rei. Nós somos filhos de Deus, né? Então, como príncipe e como princesas de Deus, nós temos que tomar a herança da nossa promessa. Nós temos que tomar posse do que é nosso. E como príncipes e princesas de Deus, nós temos que ser nobres, né? A nobreza traz coisa nobre, vergonha traz vergonha. E as coisas de Deus são nobres, né? O tema de hoje, o jardim, né? Nós vamos falar hoje sobre o jardim, né? Porque com a morte de Jesus na cruz, nós passamos a poder fazer o que Adão e Eva faziam: andar com Deus no jardim todos os dias, todos os momentos. Basta a gente buscar, basta a gente querer. Mas infelizmente muitos não praticam essa oportunidade de poder passear com Deus no jardim, né? E ter intimidade com Ele. Então nós vamos falar hoje aqui. Deus vai nos trazer ferramentas para que a gente possa voltar a andar com Deus no jardim, né? Que Ele possa, né, ter essa... Porque ele só vem se for convidado, né? E muitas vezes a gente está andando sozinho no jardim porque nós não estamos o convidando, né? Isso faz toda a diferença na vida de vocês. Então vamos compartilhar essa palavra, né? Em Gênesis capítulo 2 e 3 mostra que Deus tinha intimidade com a sua principal criação, né? Com o homem, né? E nos capítulos 2 e 3, no capítulo 2 e 3 de Gênesis nós percebemos que era uma relação diária, um bate-papo, né? Tinha um bate-papo entre eles. Nós vamos mostrar aqui para vocês essa situação, né? Em Gênesis 2, 19 e 20 diz assim: E da terra o Senhor Deus formou todo animal do campo e toda ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhes chamaria. Como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado e toda a ave do céu e todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora adequada, né? Olha só, esse versículo 19 e 20 do capítulo 2 de Gênesis diz que Deus, além de criar o homem, Ele deu autoridade. Quem colocou o nome na criação nos animais foi o homem. Deus deu essa liberdade para ele, né? Nós, como os filhos de Deus, nós temos a liberdade. Deus nos dá autoridade, né? Nós somos autoridades, né? Na terra, nós somos autoridades no mundo espiritual, quando a gente vive os princípios de Deus, né? E isso mostra aqui que Deus tinha tanta intimidade
e amava tanto a sua criação que ele deu autoridade, falou assim, ó, você que vai colocar os nomes, né? E aí mostra essa relação íntima que tinha entre o homem e Deus, né? Deus tinha prazer de vir falar com o homem, né? E aí eu quero compartilhar com vocês em Gênesis 2:9, que diz assim: E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore, que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus é um Deus de detalhe. Ele não faz nada por acaso. Tudo tem um significado, né? E a gente percebe os detalhes da palavra de Deus. Por isso que eu amo tanto a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz a resposta com detalhes quando a gente começa a buscar. Aqui está dizendo que a árvore era agradável à vista, né? A árvore é agradável à vista e que dava bom alimento, e também a árvore da vida que estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores estavam no jardim, né? A minha linda vai falar mais sobre isso com vocês, com mais detalhes, para vocês entenderem melhor. Mas o jardim, né? O jardim é como se fosse nós, né? E as duas árvores estão no nosso coração, né? Assim como as duas árvores ficavam no jardim, o nosso coração está aqui, né? Quase no meio do nosso corpo. E aí nós temos que tomar cuidado com que nós nos alimentamos, né? O que nós colocamos de prioridade na nossa vida, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E eu quero compartilhar com vocês em Gênesis 2:16-17, que diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Nesse bate-papo que Deus tinha com o homem, né, que diz que ele vinha no frescor do dia, então nós entendemos que na tarde, quando o sol estava se pondo, Deus vinha falar com o homem, vinha falar com Adão e Eva, vinha falar com a sua criação, né? E Deus tinha esse convívio diário, né? E nessa situação aqui, quando Deus falou para Adão dessa situação, Deus não tinha ainda criado Eva, mas ele falou para ele, né? Ele falou assim para ele assim, ó, você não comes da árvore do conhecimento do mal, porque senão tu morrerás, né? E a gente sabe que esse morrerás é praticamente no mundo espiritual, né? Quando nós não vivemos a palavra de Deus, quando nós não vivemos os princípios de Deus, nós estamos mortos diante de Deus, porque nós estamos em pecado. Por isso que Jesus fala tanto de nascimento, nascer de novo, né? Por que nascer de novo? Porque quando a gente passa a renunciar à nossa vontade e começar a viver a vontade de Deus, nós nascemos de novo. É como se o velho homem tivesse morrido, mas na realidade nós já estávamos mortos diante de Deus. E quando a gente passa a renunciar todo o pecado, se arrepender de verdade, viver um novo tempo, a gente começa a viver o novo de Deus na vida da gente, e a gente nasce de novo. E aí, antes nós éramos mortos quando a gente vivia em pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Porque o pecado nos torna morto no mundo espiritual, nos torna morto diante de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Em Gênesis 3:6 diz assim: em Gênesis 3:6 diz assim: E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele o comeu, né? Deus viu depois que Adão tinha colocado os nomes nos animais, né? E viu que não era bom o homem ficar só, né? Nós conhecemos a palavra, e a palavra diz que Deus fez Adão cair num sono profundo e através da costela fez Eva, né? E trouxe para ele uma ajudadora, uma companheira, né? Só que
aos olhos de Eva, aqui está dizendo a palavra, que ela viu que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, né? E a árvore que era desejada para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, né? Os dois caíram no erro. Aí eu falo para vocês, né? Bonitão, o que você anda achando agradável aos seus olhos? O que você anda achando tentador aos seus olhos? O que você anda achando bom comer? Né? Bonitona, o que você anda achando agradável aos seus olhos? O que você anda achando bonito? O que tem que ser agradável aos olhos de vocês, não seja enganado, tá? Sua esposa, bonitão, é agradável e bonito. Esposa, que é bonitão e agradável, é seu esposo, né? Não se engane com as coisas do mundo, né? Não se engane. Às vezes, o que parece ser bonito não é o que vem de Deus. Quebra princípios, né? Então, o que é bom e melhor para nós não é o que é atraente aos nossos olhos, né? Ou agradável ao nosso paladar, como diz a palavra. Se tiver quebra de princípios não se vende, não se negocia. Aquilo que é atraente aos olhos e agradável ao paladar e tira os princípios de Deus, da palavra, da presença de Deus, aquilo que era atraente aos olhos vai se tornar um pesadelo. Parece que é atraente, mas vai se tornar um pesadelo, porque quebra os princípios de Deus. Tudo que é atraente e que sai da palavra não vem de Deus. Então, se é atraente e quebra os princípios da palavra, foge, sai fora, porque esse atraente aos olhos vai virar um pesadelo. O que era agradável ao paladar vai se estragar no seu estômago e vai te deixar doente, né? Então não seja enganado. Não seja enganado como Eva e Adão foram enganados nessa situação, né? E tem todo, como eu falei para vocês, tem todo o detalhe dessa situação da árvore da vida, a árvore do bem e do mal, não foi colocada ali no centro por um mero acaso. Deus tinha um propósito com essa situação, né? E Melinda vai estar compartilhando com vocês essa situação e falando para vocês os detalhes da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, árvore da vida, né? Algumas versões diz árvore da ciência do bem e do mal, né? E como o meu lindo falou aqui em Gênesis 2:9, vou repetir aqui para vocês. E o Senhor Deus te fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então aqui o Senhor nos ensina que às vezes a gente fala assim: nossa, Senhor, o Senhor criou o bem e o mal. O Senhor, a gente sabe muito bem que se só Deus existisse pra gente adorá-lo, se só tivesse uma opção, a gente saberia que era muito fácil, né? Assim como também essa árvore. Deus é que fez as duas árvores e o restante das árvores que ali ele criou. E no centro estava a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida diz na palavra que ela não era bonita, não era agradável aos olhos, não era aquela coisa de falar: nossa, que árvore bonita, que bons frutos. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo, como o meu lindo falou, aquilo que é agradável aos seus olhos, aquilo que é atraente para os seus olhos e agradável ao seu paladar. E o Senhor nos ensina aqui também que Deus criou todas as árvores e as plantou. As duas árvores estavam ali no centro do jardim. E aqui o Senhor, o que é essa árvore da ciência do bem e do mal e do conhecimento do bem e do mal? O conhecimento de bem e mal só cabia ao Senhor saber. Mas a partir daquilo tudo que aconteceu, de que Eva foi atraída pela serpente e tudo mais, e eles comeram aquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal. A partir daí, o Senhor deu legalidade para que a onisciência daquilo que somente ele sabia que era o bem e o mal,
o homem passou a também saber o que era o bem e o mal. E até na palavra diz que eles se despiram, ficaram nus, mas é aquela questão de ficar nu na presença de Deus, de falar: Senhor, eu pequei, Senhor, o que aconteceu? E a partir daí, o que Adão e Eva teve de consciência, que eles tomaram essa atitude, eles tiveram uma independência de dizer: eu quero, eu comi, né? E o Senhor já tinha falado a eles: dessa árvore, se comeres, morrerás. Só que nessa palavra também diz que a serpente começou a falar para eles: não, se vocês comerem, vocês vão ver aquilo que é o bem e o mal, os seus olhos vão ficar sabendo aquilo que é o bem e o mal. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que às vezes a gente acha que é bom aos nossos olhos, que às vezes a gente fala assim: meu Deus, isso é bom para mim, isso é bacana. Então a gente acaba tendo os olhos fixados naquilo que a gente acha, mas não no que o Senhor tem para nós. Então, para deixar aí explicadinho para vocês, a gente vai passar um vídeo aí para vocês terem ciência de um casal que vivem pelo querer deles. Fiquem aí com o vídeo. Ai, nossa, nosso casamento é uma droga, né? A gente tem que procurar um advogado urgentemente, porque eu quero me separar de você. Pelo amor de Deus, só. Eu também tô pensando mesmo. Você tá um peso na minha vida. Já perdi a paciência com você faz tempo. Você é um peso, um karma na minha vida. Eu também penso mesmo. Vamos procurar um advogado, porque eu quero me divorciar de você. Também quero. Então vamos lá amanhã. Gente, vocês ficaram aí com o vídeo, tá vendo só, né? Quando a gente vive pelo nosso querer, quando a gente vive por aquilo que a gente acha que é bom para nós, que a gente tá ali vivendo, e principalmente, assim como aconteceu com Adão e Eva, a gente tem que estar atento à voz do Senhor. O Senhor nos diz, o Senhor disse para Adão: se comeres desse fruto da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Então, às vezes a gente fala assim: não, Senhor, não vai morrer não, não vai acontecer nada comigo não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as atitudes, com aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que o Senhor diz que é promessa para nós, e a gente encara como não se fosse. A gente acaba dando a mãozinha para Deus. Eu quero deixar aqui uma palavra para vocês também, em Isaías 5, 20 e 21, que diz assim: ai dos que o mal chamam de bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e faz do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Gente, aqui já descreveu o vídeo todinho, né? Às vezes a gente fala assim: não, o amargo vai ficar doce, o doce vai ficar amargo. Aqui também: ai dos que são sábios a seus próprios olhos. Então a gente fala assim: a gente quer ser sábio pelo que a gente tá vendo, pelo que a gente acha que sabe, pelo que a gente acha que é o nosso querer, que é o correto. Então o Senhor nos diz aqui: pare de controlar a sua vida, pare de se alimentar daquela árvore que é do bem e do mal, que não te traz benefícios, e sim malefícios. E às vezes a gente fala assim, a gente quer controlar a nossa vida, a gente fala assim: não, eu sei o que é certo pra mim, eu sei o que é errado também pra mim. E a gente também tem a questão a gente acaba ficando sem domínio próprio. Por quê? Quando a gente acaba querendo se dominar, a gente não deixa Deus dominar a nossa vida. Deus não dominando a nossa vida, não cuidando de nós, a gente acaba ficando sem domínio. A gente tem que consultar a Deus tudo que a gente for fazer. Senhor, esse é o caminho que eu devo percorrer, é isso que eu tenho de tomar de atitude, é essa pessoa que o Senhor quer que esteja na minha vida, essa pessoa vai me trazer, vai me levar para perto do Senhor. Então consulte a Deus tudo o que você for fazer. Escolha ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus. A gente tem que tomar cuidado também, que a independência, ela é o pai dos pecados. A nossa independência, a gente achar que a gente não deve depender do Senhor, a nossa independência daquilo que é o nosso ego, o nosso egoísmo, a gente acha que a gente não precisa depender de Deus. Isso é muito errado. Isso vai te trazer frutos
que não vão ser bons para a sua vida. Eu quero compartilhar aqui com vocês também em Apocalipse 2, 7. Perdão, 22, 2. Que aqui no 22 traz muitos ensinamentos para nós sobre a árvore da vida. 22, 2. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha o que diz também no 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à vida, a árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. 22:19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Então aqui o que o Senhor nos ensina? Que a gente tem que comer, a gente tem que ceiar. Aqui está falando da gente comer, da gente se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida é a ceia, gente. A gente ceiar diante da presença de Deus do melhor e dos frutos que o Senhor tem para nós. Quero compartilhar aqui com vocês Ezequiel. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ezequiel 17:24. Que diz assim para nós: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse, eu farei. Então aqui que o Senhor quer nos dizer que a gente seja gerado pelo Espírito, não pela carne, que a gente seja gerado pelos bons frutos que o Senhor vai nos conceder, pelos frutos que o Senhor vai falar assim, não é por aquela árvore baixa, feia, igual a oliveira, que é tão feia, mas aquele óleo que ali nela está, representa a árvore da vida, o sangue do Cordeiro, aquilo que o Senhor deixou para a sua vida, para a minha vida e para a sua casa e para a sua família. A oliveira, ela para ser, o fruto dela sair aquele olhinho, ela precisa ser pisada. Só que aquele óleo, ele traz cura. Então, que o Senhor possa trazer cura para sua vida. Que aqui, como disse na palavra, que mesmo o Senhor vai elevar a árvore que era baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca, e eu, o Senhor, o disse, eu farei. Se o Senhor fala para você que vai fazer, ele vai fazer. Então que você possa estar sempre caminhando na árvore, diante da árvore da vida, comer os frutos da árvore da vida, que você jamais vai sentir aquilo que o Senhor vai falar assim para você. Meu Deus, ela está ali no caminho da árvore da vida, ele está ali no caminho da árvore da vida, eles estão colhendo os bons frutos da árvore da vida. Então creia somente no melhor que o Senhor tem para a sua vida. É isso aí, pessoal. Bonitão, bonitona? E aí? De que árvore vocês estão comendo? De que árvore vocês estão se alimentando? Né? Não se engane, né? Não se engane. Com o que os seus olhos estão se atraindo? O que estão achando que é bom o seu paladar? Né? Vigia, toma cuidado. Atraente é a sua esposa, bonitão. Atraente é o seu esposo, bonitona. Não se engane com um fruto que parece bonito e atraente. Isso pode estragar sua família, pode estragar sua casa. Não caia nesse engano, nesse laço do inimigo, né? Então, de que árvore vocês estão se alimentando? A palavra de Deus diz que quando Adão e Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a não ter mais intimidade com Deus. Deus expulsou eles do jardim do Éden. E desde então, o homem não teve mais essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, né? O homem passou a ter intimidade com Deus só através de profetas. Eram os profetas, sacerdotes. Os profetas, Deus dava a visão e falava com eles, e esses profetas faziam o recado de Deus para ele. O homem não tinha mais contato direto com Deus, né? E foi um período muito difícil para o homem, mas eu creio que também foi um difícil, mais ainda difícil para Deus, né? Por quê? Pelo amor que ele tem por nós, né? Pela sua principal criação, que somos nós,
né? O amor incondicional que constrange, um amor incomparável, sem igual. Ele não pôde mais ter intimidade como ele tinha. Ele não vinha mais à tarde falar conosco, como tinha sido nosso dia. Ele falava com o profeta, mas ele queria falar com todos. Ele veio para todos. Ele veio para transformar a vida de todos. Mas ele já tinha um plano, né? Ele já tinha um plano. Aqui, e Deus anunciou esse plano e declarou em Gênesis 3,14, que diz assim: o Senhor Deus disse à serpente: por que tu fizeste isso? Tu é amaldiçoada. Acima de todo gado e acima de todo animal do campo, sobre o teu ventre tu andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a semente, e ela ferirá a tua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. Deus já tinha um plano. Deus anunciou já, né, nessa situação, ele já tinha um plano, né? E aí nasceu da mulher o Filho de Deus, Jesus, colocado no ventre da mulher pelo Espírito Santo de Deus. E viveu entre nós, foi levado ao deserto para ser provado. E não vendeu os seus princípios, assim como nós devemos. Princípios não se vende e não se negocia. O diabo tentou Jesus no deserto, mas ele não vendeu os seus princípios. Ele continuou santo, sem mácula, até o dia da sua morte, pelos nossos pecados. E aí o véu se rasgou. E ao terceiro dia ressuscitou, pisando na cabeça da serpente, assim como Deus tinha prometido em Gênesis 3, 14 e 15. O plano se cumpriu. Jesus pisou na cabeça da serpente. E hoje, assim, podemos passar, e com essa situação, o plano de Deus se cumprindo, Jesus pisou na cabeça da serpente, e através do sangue de Cristo nós somos adotados como filho. E passamos a poder de novo a passear com Deus no jardim, né? Podemos ter a oportunidade novamente de passear com Deus no jardim, né? Então verifique de que árvore vocês estão se alimentando e volte a passear no jardim novamente com Deus, com Jesus, e deixe o Espírito Santo direcionar seu casamento, seu lar, sua família. Amados, vocês têm a oportunidade de andar com Deus, com Jesus no jardim. O Espírito Santo direcionar a vida de vocês 24 horas por dia. Basta vocês buscarem. Pare de viver se alimentando da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Renuncie o seu eu e passe a viver o querer de Deus. Pare de falar eu quero e passe a realmente falar: eu quero viver a vontade de Deus. Deus, faça da minha vida a sua vontade. Me direciona, faz o seu querer. Eu quero viver os seus planos, não o meu. Então fiquem com isso. Não deixem de passear com Deus no jardim. Vocês têm a oportunidade disso. De viverem hoje pelo plano perfeito que Deus teve. E Jesus veio, viveu entre nós e morreu pelos nossos pecados, para nós podermos de novo passear com Deus no jardim. Então viva isso novamente. Passeie com Deus no jardim e você vai ver que a sua casa, a sua família, o seu lar vai mudar totalmente. E lembre-se, casal que vive pela Escritura não tem ruptura, e vivem assim, fique com isso.